De muitas vezes que já estivemos juntos, vocês já me deram a atenção quando eu estive pregando a palavra de Deus. Porém, aqui agora, eu quero pedir que os senhores me deem atenção dobrada, que o assunto que eu trago aqui é de suma importância, de extrema importância, e mais para frente vocês vão agradecer a Deus por esta palavra, e qualquer ausência, alguém vai se arrepender, porque perdeu esta mensagem. O título é Convencer a Deus. Convencer a Deus. E convencer a Deus, igreja, é o que todo mundo quer. Porque Deus é a fonte de tudo. Deus não tem obrigação de dar nada a ninguém quando se está fora da sua palavra. Quando se cumpre, está na palavra dele, então ele opera. Agora, a humanidade precisa convencer ao Senhor. Preste atenção nessa mensagem, que ela é importante e muito mesmo. No outro culto eu preguei, mas eu falei com a minha esposa agora, eu disse, você prega, mas tem gente que fica meio desatento. E amanhã estará comendo aí o pão de dores, e vai dizer, mas por que eu estou comendo o pão de dores? Se tivesse prestado atenção naquele culto, aquela mensagem não estaria comendo o pão de dores. Então vamos ver sobre isso, sobre convencer a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Jeremias, quem está em casa, me assistindo, acompanhe também, pegue a sua Bíblia, estude no nome de Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui em Campinas, na José Paulino 781, no centro da cidade, em frente ao Corpo de Bombeiros, na José Paulino 781. E que Deus possa lhe abençoar, você que me assiste em qualquer lugar nesse país. Jeremias 1,12. Esse nosso culto aqui, ele é passado em todo o território nacional. E tem várias pessoas que às vezes me mandam e-mail e comunicam um com o outro. E há um abraço forte aos amigos aí da Bahia que me assistem, todo o território, onde chega aí o programa, mas tem pessoas lá que assistem, e alguns que me conhecem, outros que conhecem os parentes da minha esposa, e dizem, eu assisti lá o Pastor da Fé, mensagem boa, mensagem forte, pode me ajudar, e que ajude também muitos pastores aí fora. Jeremias 1,12 diz, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Esse assunto aqui é bom, essa primeira parte. O Senhor Deus, ele diz, eu estou vigiando a minha palavra. O vigiar da minha palavra é tão importante, mas tão importante que eu vigio tanto aquilo que eu disse um dia, que eu tenho uma certa preocupação de fazer com que você não seja abençoado. Olha o que Deus está dizendo. Eu tenho a preocupação de que a minha palavra não venha enganar ninguém. Você não recebe uma bênção, você exige alguma coisa, a palavra de Deus diz, o Senhor falando. Não exija, porque a minha palavra, ela está ali para você não ser abençoado. Não reclame. Que negócio é esse de não ser abençoado? Não ser como também ser. Eu dei o exemplo de uma tomada aqui no chão. Deus diz para você, não se aproxime da tomada. Não desligue a tomada. Você acha por bem, Deus falou para não se aproximar e nem desligar a tomada. Você acha por bem em se aproximar dela e desligá-la. A palavra de Deus está aqui para não te abençoar, para fazer você não ser abençoado, porque você foi teimoso e rebelde. Ele diz na palavra, se for contra mim, contra a minha verdade, se me desobedecer,
Eu estou de olho na minha palavra quando eu disse que quem me desobedece não é abençoado. Ela não vai abençoar mesmo. Entenderam agora? Bem como ele diz, não se aproxime, não desligue, você sequer 1 quilômetro nem chega perto. A palavra de Deus está ali, o Senhor está vigiando, porque ele disse, quem não se aproxima e nem desliga, eu abençoo. Não é difícil entender. Ele diz, eu velo, eu vigio, eu guardo aquilo que eu disse. Não se aproximou, não desligou, minha palavra abençoa. Se aproximou, quando eu disse para não se aproximar e desligar, eu disse que não era, a minha palavra também está ali para você não ser abençoado. Cumpriu, a palavra abençoa. Descumpriu, ela está ali também para você não ser abençoado. Então, Jeremias 1,12. Lá no livro de Isaías 43, 26, vamos lá. Faze-me lembrar. Deus não é esquecido. Deus não é esquecido. Mas veja bem o que é que ele está pedindo. Faze-me lembrar. Lembra que eu disse lá em Jeremias, que vocês leram comigo? Ele diz, eu estou de olho na minha palavra. A minha palavra, ela diz, se cumprir, eu abençoo. A palavra diz. Então Deus está em cima dela dizendo, bem, se você for obediente, eu tenho que te abençoar. Aí ele diz no livro de Isaías, faz-me lembrar, mas na minha palavra, eu gostei disso aqui, faz-me lembrar, entremos juntos em juízo, Deus falando, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Deus está dizendo, me faça lutar por você, me faça te defender, apresenta um jeito, um meio de eu te abençoar, me cative, me provoque, me leve a te abençoar. Você diz, pai, deixa eu apresentar os meus problemas. Errou. O erro de todo mundo na petição, quando está em dores. Ela diz, eu tenho que ser abençoado porque eu estou com um problema. Isso aí não é motivo para você ser abençoado. Você apresentou as suas dificuldades, apresentou suas dores, apresentou as suas lástimas. Você tem que apresentar o que Deus disse a seu respeito, para o milagre acontecer. Tem ouvido para ouvir? Ainda bem que está sendo gravado. Mensagem para levantar muita gente. Geralmente, quando estamos em oração e estamos com um problema, nós falamos, Senhor Deus, é uma dor forte na coluna, ai, olha para a minha dor, para mim, Deus, é um problema que eu tenho na cabeça, é o meu filho, meu pai, minha mãe, meu genro, minha nora, minha sogra, a causa na justiça, meu Deus, o José vai ser preso, eu não consigo emprego, Senhor, eu estou apresentando todos os meus problemas ao Senhor, me faça lembrar as minhas palavras, não é que ele se esqueça, mas se você me lembrar, que eu disse que abençoaria você, você me convencer, dentro da minha palavra, então eu vou te abençoar, porque ela está ali, para dizer não para você, ou para dizer sim. Se está difícil, me mostre o sim dentro da minha palavra, para eu te abençoar. Me dá ouvido, igreja, eu vou repetir. Eu vou mostrar para os senhores uma coisa fortíssima mais adiante, porque isso aqui está batendo na minha cabeça e vai bater na sua também. Milhares de pessoas, quando querem sair dos problemas, apresentam os problemas apenas. Deus vê tudo. Deus vê que você tem um problema na perna, um problema no braço, um problema na cabeça, um problema no casamento, um problema ali, um problema lá e colar. Mas ele está dizendo, me lembra, me faça aqui, me traga a memória
de alguma coisa, em juízo nós estejamos juntos, me faça lutar por você, me cative, me provoque, me mostra o que eu disse a seu respeito. Nesse outro culto aqui que eu fiz, eu falei uma coisa para a igreja que fica um pouco difícil. Não sei se você vai cair no mesmo laço do diabo. Quem é que lê a Bíblia aqui todo dia? Todo dia, não pode mentir para Deus, né? Todo dia você lê? Pouquíssimas pessoas. Vai ficar difícil, vai ser difícil você conseguir convencer a Deus. Quer minha ajuda hoje, agora? Vai ser difícil você convencer a Deus. Ninguém vai a um tribunal, diante de um juiz, sem ter condição de levar provas, testemunhas. Você não vai ter vitória. Diante de Deus, numa prece, numa oração, você tem que levar. Leva a palavra de Deus. Levar a palavra não é a Bíblia. Ele está dizendo, na sua prece, na sua oração, você tem que me mostrar, me apresentar. Por que eu tenho que te dar aquela casa? Por que eu tenho que te dar aquele emprego? Por que eu tenho que converter o seu filho, que é o pior da cidade? Por que eu tenho que te dar aquilo outro mais? Por que eu tenho que fazer aquela obra imensa na sua vida? Então não é você falar, Senhor, o Senhor tem que fazer porque eu estou na tua casa, o Senhor tem que fazer porque eu vivo em oração, o Senhor tem que fazer porque eu sou precisado, o Senhor tem que fazer porque meu pai e minha mãe estão quase morrendo, o Senhor tem que fazer porque... Não, só isso não basta, isso aí é pouquinho, isso aí não é nada. Você tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, segundo o que está escrito, e ele diz que vela a palavra dele, ele vigia. Então, não mostre qualquer coisa, não apresente ao Senhor Deus qualquer coisa, você não vai conseguir convencê-lo. Não vai. Veja bem onde eu vou entrar aqui. Nós vamos fazer uma boa oração aqui, e eu espero que você preste atenção nessa mensagem, bem, para que você possa fazer a oração correta. No outro culto, a igreja inteirinha estava de olhos fechados, eu pedi, fecha bem mesmo, ore, mas ore, converse com Deus, igual eu expliquei aqui na palavra, converse. Depois foi conversando, mas tinha uma senhora, coitada, ela estava assim, senhora que eu digo assim, não era vovó não, não é aquela vovó não, era aquela que dá para entender, mas ela não estava nem aí, como quem diz, não, Deus vai me abençoar, eu estou precisado, Ele vai me abençoar. Não sei quem pôs na cabeça da pessoa, depois de um ensinamento desse. Observe, corra comigo lá em Êxodo 32, versículo 7, você vai entender mais agora do que tudo que eu estou falando. Ele diz, apresenta as tuas razões, me faça lembrar, se eu disse que eu ia te abençoar, nesta batalha, entre em juízo comigo, você não só e nem eu só, não me coloque aí, esteja comigo, e se você for, me leve com você, aleluia. Mas Deus tem que me abençoar, Ele diz que vela a palavra dEle, Ele não disse assim que você tem que ser abençoado porque tem que ser, isso não está escrito. Isso não está escrito na Bíblia, na palavra de Deus não. Ele diz que vigia a palavra dele dia e noite. Vocês estão prestando atenção? Ele diz que vigia a palavra dele de dia e de noite. Vigiar, velar, vigiar, guardar. Você diz, Deus tem que me abençoar. Onde é que está escrito isso? Que Ele tem que te abençoar. Que o abençoar é dar aquilo para você. Que aquilo que você necessita tem que vir, tem que acontecer.
Ele diz: eu estou de olho na minha palavra, eu não pus isso, eu não escrevi, não dei nenhum profeta para escrever nenhum apóstolo. Aleluia, igreja. Eu vou repetir, porque é forte isso aqui. Ele está dizendo: o que você acabou de falar, eu não pus na minha palavra. Dia a dia, eu estou de olho na minha palavra. Na minha palavra, na Bíblia Sagrada, não está escrito o que você acabou de falar. Eu vigio a minha palavra. Se você tem que ser abençoado por ela, me mostra. Agora, nela também está escrito o porquê você não vai ser abençoado. Porque não aconteceu, não está acontecendo e não vai acontecer. Agora, nela também está escrito que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer se você de acordo estiver com ela. Aí ele diz, Isaías: me apresente, me lembre. E quando você estiver em juízo, em batalha, estejamos juntos. Tem gente que manda que Deus vá juntos, ou ela quer ir sozinha, junto. Entremos em juízo. E ele diz: para que te possa justificar, para que você possa sair dessa situação, e só tem um jeito, usando a palavra de Deus. Eu não leio a Bíblia, pastor. Aí é difícil, igreja. É difícil. Você vai a um tribunal, não leva documento nenhum, não leva prova nenhuma, e chega diante do juiz e diz: eu sou inocente. Só isso? Agora mesmo saiu na televisão, vocês devem ter visto, um rapaz nos Estados Unidos, 30 anos preso. 30 anos preso. Estava no corredor da morte. Foi provado agora que é inocente. 30 anos. Lutando, corredor da morte, lutando pela sua inocência. Está com 60 e poucos anos. Foi preso aos 30 e pouquinho. 30 anos lutando ali, mostrando, provando a sua inocência. Então você pode provar a sua inocência no campo espiritual. Você pode provar que você tem direito a essa casa, a essa família abençoada, pode provar que você tem direito a esse trabalho, a andar desse jeito, comer desse jeito, vestir desse jeito, se você mostrar na palavra de Deus esse direito. Olha o importante. Entendeu agora? Vamos lá. Êxodo 32:7, porque a nossa luta é contra o diabo, igreja. 32:7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Ponto e vírgula, dá uma paradinha aqui. Deus já não chama aquele povo de meu povo, mas sim o povo de Moisés. E repare que Deus diz assim: e eles se têm desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Primeira pergunta: esse povo aqui, que Deus está dizendo que é o povo hebreu, que saiu do Egito, tem eles direito de alguma bênção? Hã? Por que não? Eles já, lembra da tomada? Deus disse: não se aproxime dela e não a desligue. Eles se aproximaram e se desligaram. Ai, a gente está com fome, caramba, a nossa vida está ruim nesse deserto. Deus vai dizer: problema de vocês. Porque se vocês não tivessem se desviado do caminho que eu falei, da ordenança, do decreto, dos meus mandamentos, eu continuaria caminhando com vocês. Não, mas o Senhor tem que guardar a gente. O Senhor nos tirou do Egito, tem que guardar a gente. Eu guardei
até onde vocês estiveram comigo. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiser. Na verdade, igreja, nós queremos que Deus caminhe conosco, mas não queremos caminhar com Deus. A humanidade tem feito isso. Ela pega ônibus, vai para o trabalho, de carro, está em qualquer lugar viajando, está em casa, o botijão está perto de explodir, alguma coisa em qualquer lugar. Ele acha que Deus tem que caminhar com ele, mas ele não caminha com Deus. Ele acha que Deus tem que caminhar com ele. Ele acha que Deus tem que fazer o que ele quer, mas ele não quer fazer o que Deus ordena. Então, completando. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, vírgula, fizeram para si um bezerro de fundição. Eles fundiram, montaram, formularam, criaram um bezerro para adoração. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, nós estamos no capítulo 32, no capítulo 20, diz: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Até não sei por que muitos religiosos têm mania de ter anjo dentro de casa, ou em qualquer lugar, como os padres e etc., tem anjo e boneco dentro das suas casas, suas igrejas. Não, isso aqui está na sua Bíblia também, senhor vigário. Êxodo 20. Não é para fazer, não é para ter nada semelhante ao que está no céu. Não é para fazer, não é para ter, nem anjo, nem nada. Nem debaixo das águas. Não vou entrar em mérito aqui, não vou entrar no campo, mas tem gente que diz assim: eu ganhei um negócio, um bonequinho de louça de um polvo. Não vou entrar em detalhes, mas quem tem ouvido, ouça. Tem gente que faz até briga, né, pelo peixinho que ganhou de porcelana. Eu te arrependo se esse peixe quebrar. Cuidado, hein? Então Deus disse que não é para fazer e não é para ter. Eles fizeram um bezerro de fundição. E perante ele se inclinaram. Deus diz que não é para cultuar. Êxodo 20. Êxodo 20 diz que não é para cultuar, não é para se prostrar a ninguém, a não ser a Deus. E ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Vocês leram comigo o Êxodo 20, não leram? Quem tirou o povo de Israel do Egito? Deus, o Todo-Poderoso. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ó Israel. E eles fizeram aquele bezerro de ouro, e um chegou lá e disse: pessoal, esse aqui é o nosso Deus. Moisés estava lá em cima, demorando na montanha. Esse aqui é o nosso Deus. Foi ele que nos tirou do Egito. E o povão todo: é isso mesmo, misericórdia. Eu fiz uma pergunta aqui. Quem lê a Bíblia todo dia, por favor, me responda aí, em casa também. Qual foi a vez que Israel, quando saiu do Egito, qual foi a vez que Israel saiu do Egito, quando eles saíram do Egito, qual foi a vez que eles cultuaram a Deus
dando um louvor, uma adoração, porque saíram do Egito. Mas eles fizeram pelo bezerro. Deus falou, vocês estão brincando comigo. Eu falei para vocês, não se aproximem da tomada e nem desligue ela. Que coisa, igreja. Eu falei para vocês não fazerem, vocês fizeram. Falei para vocês não adorarem, vocês adoraram. Falei para vocês não se prostrarem diante de nenhum outro Deus, de imagem, vocês se prostraram. Falei para vocês não cultuarem nenhum deles, vocês cultuaram. Vocês me aborreceram. Olha só, igreja, vou ler tudo aqui. Não farás para ti imagem de escultura, semelhança do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Eles aborreceram a Deus. Eles aborreceram a Deus de uma tal maneira que Deus, não, vocês vão pagar por isso. Não, mas Deus vai ter que guardar a gente. Deus disse, mas como? Eu disse na minha palavra, se você fizer o que eu mando, Deuteronômio 28, fugindo um pouquinho do meu esboço aqui, Deuteronômio 28, abre aí rapidinho, igreja, quem for rápido aí, Deus dá uma bênção para você. Deuteronômio 28, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se você cumprir as minhas palavras, se você não chegar perto da tomada e nem desligá-la dali, da força, pode ter certeza que eu vou abençoar você, sua casa, eu vou te exaltar. Agora, versículo 15, será porém que se não deres, o Deuteronômio 28, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Eu mando você fazer uma coisa, a minha palavra, ela disse, se fizer, eu te exalto, eu te abençoo. Eu estou ali vigiando, porque vai que acontece alguma coisa. Não, se eu disse que abençoo, então pode ter certeza que eu vou te abençoar. Pode ter certeza. A senhora, o senhor é cumpridor, pratica esse negócio, aquilo que a palavra de Deus, pastor, Deus sabe que eu pratico, considere-se abençoado, porque se Deus não abençoar, o negócio vai ficar feio para ele. Você cumpre, você vive, então não tem como. Eu tenho falado sobre o dízimo aqui, mas no dia de domingo, olha o que ele chega a falar, se eu não te abençoar, pode fazer prova de mim. Olha aí, dizimista. Olha aí, não dizimista. Se eu não te abençoar, você pode fazer prova de mim, mas faça mesmo. Se você entrega a 10ª parte com todo o amor no coração, e eu não ser contigo, aí você pode vir pegar a minha palavra e falar, o que é isso aqui? O senhor está brincando? O senhor diz aqui, que o senhor me abençoaria, está escrito, e eu entrego com o maior coração. Agora, se você não cumprir, ou cumprir assim, faz por fazer, não tem prazer, não tem gosto, aí não adianta. Mas se você não cumpre, nem chegue perto para questionar. Quando Deus disse que estava aborrecido, chateado com o povo de Israel, observem comigo aqui, 9, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que o povo de dura cerviz, agora pois deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele,
e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Acabou, coitado deles, vão ser todos destruídos, vão morrer tudo no deserto, todo o povo de Israel, saiu do Egito para morrer ali. Bem feito, pecaram, erraram, agora Deus está bravo com eles. Mas entra onde eu mais quero agora entra o Moisés. Olha aí, pessoal, agora entra o Moisés. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? O que o Moisés está querendo fazer? Está o quê? Convencendo a Deus a não destruir o povo. Ele diz: errou, não tem conversa, fez o que é certo, considere-se abençoado. Mas lá em Isaías ele diz: me lembrem, me apresentem alguma coisa na minha palavra, para eu abençoar você. Isaías 43. Não me apresente assim: meu Deus, o Senhor vai destruir eles. Não destrua não. Não entendi, Moisés. Não, o Senhor não destrua esse povo todo não. Destrua só quem pôs o ouro no caldeirão lá, no fogo. Não, entende? Não ia convencer Deus. Então Moisés ele falou: como é que eu faço com que esse povo não venha a ser destruído? E ele começou: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Olha que o Moisés jogou aquele povo. Deus falou: desce porque o teu povo. Aqui o Moisés diz: não é meu não, é seu. Presta atenção na leitura. Moisés diz: o teu povo, né? Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Ele está exaltando a força de Deus. Só não é Deus qualquer, um Deus de mão fraca, isso é poderoso. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te do mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão. Lembraram de Isaías? Isaías trata bem depois. O que disse o Isaías pelo Espírito de Deus está muito à frente. Mas olha o Moisés fazendo aquilo que lá na frente o Isaías já havia falado. O Isaías falou, melhor dizendo. 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O Moisés conseguiu convencer a Deus a não destruir o seu santo povo, usando o que ele havia falado. Ele disse: se eu falei, eu fico de olho naquilo que eu disse. Mas ele diz: quando estivermos lá na batalha, você me lembre o que foi que eu disse a seu respeito. E se você me lembrar, me mostrar, Deus não se esquece de nada, mas Ele quer que você fale, Ele quer que você apresente. Ele diz: se você me apresentar, não se sintam ofendidos, mas o preguiçoso jamais vai apresentar, porque ele não pesquisa. Olha aí para quem não lê Bíblia agora, olha que vergonha.
Vai apresentar o que se não sabe o que apresentar? O que Deus falou a seu respeito você não sabe. Por que você tem que ser alcançado e alcançar aquela bênção? O Moisés falou: Senhor, o Senhor disse para Abraão, o Senhor não disse para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas dos céus, como a areia da praia? Eu disse. Então, se o Senhor destruir esse povo aí, como é que vai ser aquela promessa que o Senhor fez? Esse Moisés me pegou, entendeu? Esse Moisés me pegou. Como ele vela a palavra dele, ele fica em cima da palavra para que ela se cumpra, aquilo que ele havia falado com Abraão, por causa da chateação, da ira que ele estava contra o povo, não ia se cumprir. Moisés disse: Senhor, não vai se cumprir aquilo que o Senhor falou, que está escrito, o Senhor é que disse. Não foi o Senhor que falou para Abraão, para o Isaac, para o Jacó? Eu falei. Então, presta atenção no que eu vou falar. O Moisés conseguiu convencer a Deus a não destruir o povo de Israel. Beleza? Beleza, igreja? Bonito? Há alguém aqui nesse culto que alguma vez, alguns de vocês já vieram a mim e já falaram isso, mas você já se perguntou e disse assim: puxa vida, eu oro por tantas pessoas, eu luto por tantas pessoas, elas são abençoadas, mas quando eu mais preciso, eu oro a Deus e não consigo. Já aconteceu isso com você? Quem já aconteceu? Faz assim. Já? Pediu, clamou, alguém foi abençoado. Você pediu para você, clamou por você, você disse: até hoje não aconteceu. Então, eu disse aqui no domingo uma passagem bíblica. Vá comigo em Deuteronômio 32, 51. Porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel. Quem tinha transgredido antes, pessoal, que nós lemos aqui? Foi o povo? O povo de Israel, os hebreus, que saíram do Egito. Eles cometeram uma transgressão, Deus cobrava com eles: vou destruir. O Moisés foi lá e disse: não, Senhor, não destrua. Convenceu a Deus. Aqui em Deuteronômio 32, 51, diz: porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel. Deus está falando com Moisés agora. Moisés fez a besteira. As águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Ouçam e prestem atenção. O Moisés conseguiu convencer a Deus a não destruir o povo, mas não conseguiu convencer a Deus para que ele entrasse na terra prometida. Moisés apresentou razões para que o povo não fosse destruído, mas ele não apresentou para si. Quer levar um tapa de Jesus? Você não tem apresentado as razões dentro da palavra para que a bênção, o milagre aconteça. Você até já apresentou para os outros, mas para você não apresenta. Ele conseguiu convencer a Deus a não destruir o povo que adorou a imagem. Deus não aceita. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro Deus, nem com a imagem de escultura. Uma coisa que Deus não aceita de jeito nenhum: a traição. O povo traiu. O povo traiu a Deus. Mas engraçado que ele convenceu: Deus só não destrói não. Deus falou: tá bom, então eu não vou destruir. Mas quando Deus falou: você me chateou, Moisés, teu irmão Arão morreu, foi sepultado na montanha, você vai ficar comigo aqui na montanha até a sua morte. Você vai ver a cidade. E aí, igreja? Quantos estão vendo, como eu disse aqui no domingo? Veio uma loja, uma empresa pagando 7, 10 mil reais, e você tem tudo aí para entrar e receber esse pagamento. O seu currículo é bom, você tem de tudo para entrar, mas Deus diz: me dê o motivo, a razão para que essa vaga seja sua. Me dê o motivo, a razão para que a família dessa rua, a sua família, seja melhor. Me dê a razão, o motivo, aonde? Não é mostrar o desejo. Ei, não é mostrar o desejo, não é mostrar a necessidade, não é mostrar o problema. Isso Deus já viu, Deus está vendo. Ele é bondoso, mas mostra Ele na palavra
como Moisés mostrou, que essa vaga tem que ser sua, que a sua família, na palavra, que a sua família tem que ser a família abençoada da rua, mostrar aquilo outro, mas pode ter certeza, se você mostrar, vai acontecer o que eu provei para vocês, Deus vai ser contigo. Fique de pé todos.